Chegamos ao momento do nosso estudo bíblico. Estamos tratando da Epístola aos Hebreus, esse precioso livro do Novo Testamento, a respeito do qual tantas questões foram levantadas no decorrer da história. Como já foi observado nos estudos anteriores, algumas dessas questões foram resolvidas, outras, porém, permanecem em aberto. Não sabemos, por exemplo, quem foi o autor humano de Hebreus e nem a qual igreja essa carta teria sido originariamente endereçada. Embora haja alguns indícios apontando para o apóstolo Paulo como seu escritor e outros indícios apontem para o pregador egípcio Apolo, também existem evidências contrárias, negando que algum deles teria escrito Hebreus. Assim, o mistério quanto à autoria permanece. Quanto à questão do destino original, parece ter prevalecido a tese de que os primeiros leitores teriam sido judeus cristãos da cidade de Roma, mas não necessariamente da mesma igreja à qual foi endereçada a carta do apóstolo Paulo, intitulada aos Romanos. Em todo caso, essas são mesmo questões secundárias. O principal é o conteúdo dessa epístola. E antes de avançarmos, façamos então a leitura do texto bíblico. Acompanhe, meu ouvinte, Hebreus, primeiro capítulo, do 1º ao 4º verso, em que a palavra de Deus diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meu ouvinte, o que nós já observamos até aqui? Primeiramente, as palavras iniciais de Hebreus evidenciam que Deus comunica-se com o ser humano. Ele revela-se ao homem. Ele é o originador da revelação. O que sabemos a respeito daquele que criou o universo, a terra e tudo que nela existe, nós o sabemos, porque ele usou seus servos do passado para nos revelar tudo isso. O cristianismo professa a fé no Deus que se comunica, que tomou a iniciativa de fazê-lo e que providenciou os homens e os meios para que sua revelação fosse registrada para sempre. O que o ser humano precisa saber a respeito de Deus está perfeitamente acessível na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Como disse o profeta Daniel ao rei Nabucodonosor, existe um Deus no céu, o qual revela mistérios. E o que Deus revelou permanece eternamente. É isso o que disse o profeta Isaías no capítulo 40 do seu livro, 8º verso. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isso é algo que precisa ser falado e lembrado em nossos dias, meu ouvinte. Sim, porque vivemos num tempo em que não são poucos os que colocam a Bíblia no mesmo nível, no mesmo patamar de outros escritos meramente humanos. Mas a Bíblia não é um livro comum. Ela não foi produzida pela vontade humana, e sim pela vontade de Deus. O Deus que se revela inspirou os seus servos do passado através do seu Santo Espírito, capacitando-os para registrar a sua vontade, os seus propósitos, não somente para o antigo Israel e para a igreja, como também para a humanidade. Portanto, devemos ver bem que valor estamos dando à revelação do próprio Senhor Deus. É nela que encontramos tudo o que é necessário para a nossa alma imortal e a nossa salvação. Em segundo lugar, as palavras iniciais de Hebreus evidenciam que a história da revelação divina é uma história de desenvolvimento até Cristo, mas não há desenvolvimento depois dele. A revelação de Deus aos profetas do passado não difere basicamente da revelação dada a nós no Novo Testamento por seu Filho Cristo Jesus e seus apóstolos. Existe somente um Deus que transmite uma única revelação.
Depois que o cânon do Novo Testamento completou-se, não existe mais nova revelação divina. É por isso que na carta aos Gálatas, 1º capítulo, 8º verso, o apóstolo Paulo faz uma severa advertência. Ele diz: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Para quem não sabe, anátema significa maldito. Ora, o que o apóstolo está dizendo é muito claro e muito sério. Nada pode ser acrescentado ao que já está revelado na Bíblia. Nada pode ser acrescentado ao Evangelho. Não importa se alguém tenha um sonho que lhe pareça tremendo, se outros tenham visões que lhes pareçam magníficas ou aterradoras. Nada, nunca pode ser acrescentado ao que Deus já revelou claramente em sua palavra. Mas, como essa advertência não foi nem é levada a sério por todos os que se dizem cristãos, temos então aí a porta de entrada para todo tipo de heresia. Deus continua falando, mas através da sua palavra, da revelação que ele já deu. Jesus Cristo é a revelação pessoal e final de Deus. Tudo o que foi revelado no passado a Israel apontava para Cristo, e nele tem o seu cumprimento. E aí entramos na maravilhosa questão da excelência do Filho de Deus. É justamente porque o Filho de Deus é quem ele é, que não existe nova revelação divina depois dele. É fato inegável que até hoje, passados quase 2000 anos dos seus dias, Jesus Cristo continue sendo subavaliado por grande parte da própria cristandade. Que o mundo não saiba direito quem foi Jesus Cristo e o confunda com outros líderes humanos, igualando-o a personalidades que marcaram a história por causa dos seus exemplos e da sua compaixão, que o mundo faça isso não é de se estranhar. O estranho, o lamentável, é que muitos dos que se dizem cristãos também cometam esse equívoco. Sim, porque não existe em todo o universo ninguém que possa ser comparado com Jesus Cristo. Como o apóstolo Pedro declarou ao Sinédrio, e está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, 4º capítulo, verso 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se existe um nome supremamente exaltado, esse é o de Jesus Cristo. E como o autor de Hebreus nos revela isso, meu ouvinte? Ele afirma que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas e foi por meio dele que Deus fez o universo. Temos aí a revelação de que o Filho herda tudo o que o Pai possui, por mais incompreensível que isso possa ser para nós em nossa limitação. E não apenas isso, mas também temos a informação de que o Filho estava ativo na obra da criação. Foi por meio de seu Filho que Deus fez o universo. Também essa revelação é alta demais para a nossa compreensão. Ela nos escapa. Mas o que temos que admitir é que essas afirmações nos colocam diante da majestade de Cristo. Que nome incomparável é esse, meu ouvinte? Ele esteve presente desde sempre na criação. É o soberano Senhor de todas as coisas criadas. Ele é Deus. E para que nosso entendimento possa avançar quanto à excelência de Cristo Jesus, o autor de Hebreus nos fala, nos versos 3 e 4, da sua glória e da sua obra. Vejamos primeiramente a medida da glória do Filho de Deus. O começo do 3º verso diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Temos aí uma metáfora. O que é resplendor, meu ouvinte? Será que é a mesma coisa que reflexo? Algumas traduções da Bíblia, ao invés de resplendor, trazem aqui a palavra reflexo.
mas elas não são a mesma coisa, pois representam diferentes realidades. Reflexo é o que um espelho faz. É também o que a lua é capaz de fazer. Assim como um espelho só reflete luz quando está em um ambiente iluminado, também esse lindo satélite que gira em torno da Terra só pode refletir luz quando a recebe do Sol. Quando o nosso planeta fica entre a Lua e o Sol, ela não pode ser vista, pois não tem luz. Ela não tem luz própria. Mas não é isso que acontece com a glória de Cristo. Assim como o Sol, sendo uma estrela, irradia sua luz e calor para a Terra, também Cristo emana a luz que vem do Pai. Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã de São Paulo, observa que, como comparação, podemos ver Cristo como a luz radiante que vem do Pai, assim como a luz do Sol provém do Sol. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Ora, ele é luz e nele não há trevas. Ele irradia a luz da glória, da perfeição e da majestade de Deus. O autor chamado Philip Hughes observa que o resplendor de Jesus não é tanto a glória da deidade do Filho, brilhando por meio de sua humanidade, mas a glória de Deus sendo manifesta na perfeição de sua humanidade, completamente harmonizada com a vontade de Deus. O resplendor de Jesus é derivado do Pai, embora ele mesmo seja luz. O Filho faz com que o resplendor do Pai seja manifesto. Como João escreve no prólogo de seu Evangelho, 1º capítulo, verso 14, temos visto sua glória, a glória do unigênito que veio do Pai, cheio de graça e de verdade. O resplendor do Filho, portanto, é uma extensão da glória de Deus. E como é possível, meu ouvinte, que o resplendor de Cristo seja uma extensão da glória de Deus? O amado pastor Matthew Henry nos ajuda a entender esse ponto. Em seu comentário bíblico, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Matthew Henry lembra que Jesus Cristo é, em pessoa, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus e, como tal, precisa ter a mesma natureza. Todo o Filho de homem é homem. O Filho unigênito de Deus é Deus. A pessoa do Filho é a glória do Pai, transparecendo e brilhando com o esplendor divino, porque ele tem a mesma natureza do Pai. A propósito desse assunto, o teólogo e reformador João Calvino observa que no verso 3 somos relembrados de que sem Cristo também não existe luz divina, mas apenas trevas. Pois, assim como Deus é a única luz verdadeira pela qual convém que sejamos iluminados, assim também essa luz é derramada sobre nós, por assim dizer, apenas por irradiação. E o meio de irradiação é o Filho. Portanto, concluímos que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus porque tem a mesma natureza que Deus. A luz que vem de Deus é irradiada ao ser humano por meio de Cristo. E sem Cristo não existe luz divina, mas apenas trevas. A respeito da glória do Filho de Deus, o 3º verso do 1º capítulo de Hebreus nos diz ainda que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Simon Kistemaker considera que o Filho é a perfeita representação do ser de Deus. Isto é, o próprio Deus imprimiu em seu Filho a estampa divina de seu ser. A palavra traduzida como representação exata refere-se a moedas cunhadas que trazem a imagem de um soberano ou presidente. Refere-se a uma reprodução precisa do original. O Filho, então, é completamente igual em seu ser ao Pai. Contudo,
ainda que uma impressão seja igual à matriz que faz a impressão, ambas existem separadamente. O Filho, que traz a mesma marca da natureza de Deus, não é o Pai, mas procede do Pai e tem uma existência separada. Contudo, aquele que vê o Filho, vê o Pai, como Jesus explicou a Filipe, no Evangelho conforme João, capítulo 14, verso 9. A palavra ser é, na verdade, um paralelo da palavra glória, pois ambos os termos descrevem a essência de Deus. Embora existindo separadamente, o Filho, como a representação exata do ser do Pai, é uma cópia perfeita da natureza de Deus. O Filho é o mediador que já tinha a glória de Deus por natureza, antes de assumir seu papel mediador. O Filho carrega a impressão exata do ser do Pai, desde a eternidade. A esse respeito, Matthew Henry lembra que a pessoa do Filho é a verdadeira imagem e caráter da pessoa do Pai. Sendo da mesma natureza, ele precisa levar a mesma imagem e semelhança. Ao contemplarmos o poder, a sabedoria e a bondade do Senhor Jesus Cristo, nós contemplamos o poder, a sabedoria e a bondade do Pai, pois ele tem a natureza e a perfeição de Deus em si mesmo. Meu ouvinte, o primeiro capítulo do livro de Gênesis nos diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, aquilo que o homem é com tremenda imperfeição, Cristo é supremamente. Concluímos assim que Jesus Cristo, o Filho, é da mesma essência que o Pai, mas é uma pessoa distinta do Pai e é eterno juntamente com Ele. Já tendo falado algo sobre a glória do Filho de Deus, na primeira parte do versículo 3, o autor de Hebreus passa a falar sobre a obra do Filho. Ele destaca primeiro o seu poder sustentador, quando diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso indica que a atividade do Filho de Deus envolve o cuidado com todas as coisas, mas um cuidado que não pode falhar e de fato não falha. Ele sustenta tudo o que criou. Simon Kistemaker esclarece que, na verdade, a palavra que tem sido traduzida como sustentando ou que sustenta significa basicamente que carrega. Mas isso não deve nos fazer associar Cristo com aquela figura da mitologia grega, o gigante Atlas, filho de Júpiter, que carrega o mundo nas costas com a maior dificuldade, quase sendo esmagado pelo peso do globo, como vemos em estátuas da antiguidade. Não é de modo algum assim que o Senhor Jesus Cristo carrega ou sustenta todas as coisas para conduzi-las ao fim que lhes foi designado. Ele faz isso através de uma simples expressão vocal, pela palavra do seu poder, por sua palavra poderosa. Cristo, o governador do universo, profere uma palavra e todas as coisas ouvem em obediência à sua voz. Nenhum outro gesto é necessário, pois a palavra falada por Cristo é suficiente. Isso significa que Jesus Cristo tem em suas mãos o controle de toda a ordem da natureza, a sustentação de toda a vida, o permear da criação com os propósitos graciosos de Deus. Como é majestoso, meu ouvinte, o poder da palavra de Cristo. Isso nos faz lembrar novamente do primeiro capítulo do livro de Gênesis. Vemos ali o relato da criação. E sobressai o poder criador da palavra proferida por Deus. Seguidamente nós lemos: disse Deus, haja luz e houve luz, no verso 3. No verso 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas. No verso 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. E assim ocorre por todos os dias da criação. Por toda a Bíblia fica patente o poder criador da palavra de Deus. O autor do Salmo 33
reconhece isso de maneira muito exemplar, quando diz a partir do 5º verso: a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca se fez o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Prestando bem atenção, nós observamos que o que é dito a respeito do Pai na narrativa da criação é dito a respeito do Filho aqui em Hebreus. Cristo é a revelação pessoal de Deus, o poder criador, o poder sustentador. É um grande estímulo e um grande conforto sabermos que o nosso bondoso Salvador possui tal poder. Como diz o Salmo 147, versos 3 e 4, aquele que sara os de coração quebrantado é o mesmo que conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. E então, depois de destacar o poder sustentador do Filho, o autor de Hebreus enfatiza o seu poder remidor. Ainda no 3º verso nós lemos: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse verso nos diz primeiramente que aquele por meio de quem foi feito o universo, aquele que é o herdeiro de todas as coisas e o seu sustentador, é também aquele que nos salva do pecado. Essa afirmação é tremenda, meu ouvinte. Contudo, é possível que os homens e mulheres da nossa geração ouçam-na sem sentirem qualquer impacto, sem lhes alterar os batimentos cardíacos, sem contraírem os lábios, sem sequer piscarem os olhos. Isso é bem fácil de acontecer porque esta talvez seja a geração com menor consciência de pecado de toda a história. Hoje, quando falamos de pecado e da necessidade de perdão, de remissão, é comum que os indivíduos reajam da mesma maneira como reagiram os atenienses, citados no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Lemos ali que o apóstolo Paulo, estando em Atenas, foi levado ao Areópago, o espaço de debates para expor a doutrina que andava pregoando pelas sinagogas e praças da cidade. Ora, essa doutrina, obviamente, era o Evangelho. Então, de forma sábia e corajosa, Paulo expôs àquela audiência o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Os atenienses o ouviram atentamente, até ao ponto em que ele falou sobre a ressurreição de Cristo. O verso 32 nos diz: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Por que esse repentino desinteresse? Porque os atenienses, em geral, não acreditavam em ressurreição. O mesmo acontece com nossas plateias quando ouvem sobre a necessidade de perdão. Perdem o interesse porque não têm consciência do próprio estado pecaminoso. Não veem que em seu estado natural, todo ser humano está morto em seus delitos e pecados, como diz claramente o apóstolo Paulo no 2º capítulo de Efésios. O pecado não assusta as pessoas da nossa geração, ao contrário do que aconteceu com tantas gerações passadas. As pessoas do nosso tempo podem facilmente até esboçar um sorriso de deboche ao ouvirem sobre o pecado, porque há bastante tempo elas têm sido ensinadas que esse não é o seu maior problema. O seu maior problema seria outra coisa qualquer. As doenças, por exemplo, a falta de dinheiro, a falta de um bom emprego, uma família desestruturada, a solidão, um patrão injusto no caso daqueles que são funcionários, empregados indolentes no caso daqueles que são patrões, ou um governo explorador em que aí todos vão concordar.
Os amigos inconstantes, as drogas, a violência, um trânsito caótico, a juventude perdida, a velhice chegando, etc, etc. Qualquer um desses fatores, ou mesmo a combinação de dois ou mais deles, constituem-se nos verdadeiros problemas para o homem e a mulher dos nossos dias. Daí o sorriso de deboche, daí a impaciência, daí o desinteresse quando um pregador ou quando um amigo sincero toca no assunto do pecado e da necessidade de perdão. Daí proliferarem as seitas que apregoam a solução para todos esses problemas. É muito mais atraente seguir alguém que promete cura, prosperidade, vitória em todas as áreas da vida, do que dar ouvidos a alguém que aponta o dedo para o pecado. De fato, se a nossa vida se resumisse às poucas ou muitas décadas que vivemos aqui, do nascimento até a morte, talvez devêssemos mesmo nos preocupar apenas com as coisas deste mundo. Mas sabemos que não é assim. Ao contrário do que pensavam os antigos gregos, existe ressurreição. E o homem, morto em seus delitos e pecados, o homem que não foi perdoado dos seus pecados enquanto estava neste mundo, ressuscitará para uma realidade nada agradável. Uma realidade muito diferente daquela em que ressuscitarão os que tiveram seus pecados perdoados. Quem tem dúvidas quanto a isso, por favor, leia a história do mendigo Lázaro no Evangelho conforme Lucas, 16º capítulo, do verso 19 em diante. O pecado é real. A ressurreição é real. E o juízo de Deus também é real. E atingirá todas as pessoas de todas as nações e de todas as épocas da história. Daí a necessidade desesperada que temos de um remidor, de um salvador, de alguém que faça algo eficaz e definitivo a nosso favor, a favor de nós, pecadores perdidos. Mas o texto que estamos estudando, Hebreus 1º capítulo, verso 3, nos diz que o Filho de Deus é aquele que nos salva dos nossos pecados. E mais, o texto nos diz que ele já fez isso, ele já efetuou a purificação dos pecados. Ora, quando foi que isso aconteceu? Quando Cristo Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz. Isso estava profetizado centenas de anos antes de acontecer. É o que o apóstolo Paulo declara na primeira carta aos Coríntios, 15º capítulo, verso 3, quando diz: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo ou conforme as Escrituras. Muitos textos bíblicos nos falam sobre a obra de Cristo na cruz a nosso favor. Mas eu vou destacar apenas mais um escrito por outro apóstolo. Na primeira carta de Pedro, 2º capítulo, verso 21, consta que Jesus Cristo sofreu em nosso lugar. E no verso 24 lemos: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Porém, talvez alguém esteja pensando que, sendo assim, tendo Cristo já morrido pelos nossos pecados, isso significa que todos estamos perdoados e não precisamos mais nos preocupar. Mas não é assim. A obra redentora de Cristo, a sua obra remidora, não é como a graça comum que cai indistintamente sobre toda a criação. Para que haja esse perdão salvador, é preciso que haja arrependimento. Veja em Atos, 2º capítulo, verso 38, o que respondeu o apóstolo Pedro à multidão que fora tocada pelo primeiro sermão após o Pentecostes. Arrependei-vos, disse ele, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e assim vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependimento é condição indispensável para a remissão, para o perdão dos pecados. Para isso, contudo, é preciso que haja consciência do pecado. Sim, porque do que se arrependerão aqueles que não admitem as próprias culpas? No próximo estudo,
continuaremos com esse assunto. À luz de Hebreus, 1º capítulo, verso 3, veremos que, ao falar sobre a purificação dos pecados, o autor introduz o assunto principal da epístola, que é o sacerdócio de Cristo. Veremos os resultados da purificação efetuada por ele e como ele foi bem-sucedido em sua obra. Ao Senhor sejam todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e eternamente. Amém.